Como anda seu sono? Mari, você sabia que existem formas da gente conseguir criar uma rotina de sono mais saudável e você já usou alguma delas? Bárbara, eu sei que existem muitas ferramentas, né, que a gente pode usar realmente para conseguir ajudar a regular mais o sono, tanto a hora que a gente vai dormir, quanto o sono em si, medir ali, né, se você está tendo um sono tranquilo, tem aplicativos de celular, essas coisas. Eu costumo ter um sono muito bom. Eu acho que uma coisa aí um privilégio que eu tenho quase, né, infelizmente, chamar de privilégio. E talvez um mérito também, porque você cuida do seu sono, Cuido, né? mas eu costumo dormir muito bem. Mas quando tem alguma coisa na minha rotina que faz com que eu durma mal, que eu fico ansiosa e que eu vejo que não estou dormindo bem, eu sinto e aí eu faço uso dessas ferramentas. Seja um som ali relaxante ou algum aplicativo que vai me ajudar ali até aquele higiene do sono antes de dormir. Então, que vai me avisar ali, ó. Uma luz, né? Vamos desligar aí o celular agora tanto tempo antes de dormir. E você, já fez uso de algum dessas ferramentas? Eu tenho esse cuidado também de ver o que está funcionando e o que não está, né? E também não é algo absoluto. De tempos em tempos eu tenho que reavaliar para manter também a qualidade do meu sono. Com certeza. E ó, você que está assistindo a gente, como anda aí o seu sono? Conta pra gente pelo WhatsApp, pelo número 32991942812 ou pelo chat do YouTube e redes sociais adversas, porque a gente vai falar desse assunto agora, não é isso, Bárbara? Exatamente, ó. Uma pesquisa a gente conseguiu também... Peraí, pessoal, parece que eu falei o nosso número incorretamente, então, Bárbara. Então vamos repete, corrigir. Parece que o meu sono essa noite não foi tão bom quanto eu achava, Bárbara, então minha leitura... Foi no dia certo, então. Ele deu errado no dia certo. Minha leitura foi prejudicada, então vamos lá. 999397416 é o nosso WhatsApp, também tem nosso Instagram, @tvdiversa, e o YouTube, que é youtube.com/tvdiversa, lá no chat você também pode mandar sua pergunta. Agora sim, a gente vai falar desse assunto hoje, né, Bárbara? E também tá aí na nossa tela, né, se precisar o WhatsApp, mas de qualquer forma é o seguinte, uma pesquisa realizada pela Resmed em mais de 10 países mostrou que os brasileiros têm dormido mais que a média do resto do mundo. Mas será que isso aí tem sido bom? Outros dados também apontam que as noites dos brasileiros não são aí tão bem dormidas dessa forma, né? A qualidade do sono parece que é uma questão, então vamos conferir. A pesquisa global sobre hábitos e condições de sono foi feita com mais de 20 mil indivíduos em janeiro deste ano e mostrou que os brasileiros representam uma das populações que mais descansam no mundo, com uma média de 7,8 horas de descanso por noite, enquanto os japoneses são os que menos descansam, com 6,5 horas de sono. A pesquisa mostra que as gerações mais jovens e aqueles que trabalham remotamente estão dispostos a dormir mais. Mas, por outro lado, os números expõem que o tempo de tela dos brasileiros antes de dormir é preocupante. 50% da população mantém o hábito de assistir TV, jogar e navegar nas redes sociais, por exemplo, para tentar adormecer. Seguido pela prática de leitura e do costume de passar um tempo com um familiar ou animal de estimação antes de dormir. A pesquisa ainda mostra que indianos e brasileiros são os mais satisfeitos com a quantidade de sono entre as nacionalidades pesquisadas. E quem vai ajudar a gente a entender a importância do sono nos vários aspectos da nossa vida é o psicólogo Wanderson Rocha, que já está aqui com a gente. Bom dia, Wanderson. Bom dia, muito bem-vindo à Manhã Diversa. Bom dia, Renata. Ó, vamos começar então entendendo um pouco qual que é a função do sono. Para que o sono serve? Bom, a principal função do sono é restabelecer as questões hormonais, mas não só, as questões emocionais também. O sono é que vai restabelecer a sua energia, a sua disposição para que você possa exercer as suas atividades do dia a dia. E de quantas horas assim a gente realmente precisa para acordar com aquela sensação de descanso? Bárbara, a média geral da população são 8 horas, só que isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que têm uma necessidade maior de sono e tem pessoas que têm uma necessidade menor de sono. Então é preciso destacar que para algumas pessoas 8 horas é suficiente, mas nós precisamos lembrar das pessoas que têm necessidade um pouco maior e as que podem dormir um pouco menos. Porque senão isso gera até uma certa culpa, né? A gente coloca as 8 horas como sendo algo também único e aí quando a gente não consegue isso, né? Parece que está errado e às vezes nós somos exatamente esse perfil que não precisa de tanto, né? Eu admito que eu sou aquela pessoa que sofre quando eu coloco o despertador e aparece lá escrito que o meu despertador vai tocar em 7 horas e 59 minutos. E já fico lá, não vai ser 8 horas. Você já começa a fazer aquele cálculo, né? Por outro lado, tem pessoas que realmente não levam isso em conta, simplesmente dormem o tanto que dá e muitas vezes por uma questão de talvez ter muito o que fazer, essa rotina acelerada, essa coisa imediatista que a gente vive no nosso mundo, né? Como que isso está afetando a qualidade do sono das pessoas? Bom, primeiro você falou uma coisa muito importante que é sobre o despertador.
Se você precisa de despertador para poder levantar, isso já está falando que o seu sono está com uma qualidade ruim. Essa vida agitada, essa vida corrida, faz com que o indivíduo já acorde com uma série de pensamentos intrusivos, invasivos, que vão prejudicá-lo no decorrer do dia a dia. O seu sono fala do dia que você teve. Então é importante ficar atento em como você está lidando com as suas situações do dia a dia. Considerando isso que a Mari falou, né, desse momento muito imediatista da nossa era, como é que a gente pode fazer para administrar isso sem que o ritmo externo afete diretamente o nosso ritmo interno? É viver o momento presente. É poder estar fazendo aquilo que você se propôs. Se eu hoje tenho que estudar para uma prova, eu preciso me concentrar para a prova. Eu sei que eu tenho algo para resolver mais tarde. Mas se eu ficar aqui, estudando, preocupado com o que eu tenho que fazer, eu não vivo o momento presente. E o que eu faço? Eu crio um quadro de ansiedade que pode gerar o quê? Uma insônia. Porque você não consegue nem resolver o que você está pensando lá na frente e nem o que você está vivendo naquele momento. Exatamente, né? correto. Com certeza. E o sono é tão importante para a gente conseguir fazer tudo isso, Tudo. né? Então, é aquele ciclo. A gente não consegue dormir por causa das coisas que tem que fazer, não consegue fazer o que tem que fazer porque não está dormindo bem. Então, realmente, Não cuidar. acaba, né? Exato. Ter um bom sono é muito importante. Aí eu vou aproveitar, inclusive, para chamar o pessoal de casa para participar desse papo com a gente, porque a gente quer saber se você que está assistindo a gente considera que tem uma boa rotina de sono, bons hábitos de sono, consegue dormir bem à noite, tem alguma coisa que te atrapalha, que você percebe na sua rotina que não está muito legal e ali está te atrapalhando a realmente dormir bem, ter aquele sono reparador, que também é muito importante. Aproveita e manda pra gente no WhatsApp, no nosso Instagram, pelo chat do YouTube, para participar desse papo e também, se tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente. E aproveitar que vai ser respondida ao vivo. Exatamente, falando dessa questão do bom sono, né, o que realmente significa dormir bem. Explica pra gente o que isso significa, quais são os estágios do sono que precisam ser cumpridos para que realmente o sono cumpra seu papel. Porque não é só apagar, né? Realmente, ele tem que cumprir aquelas Exato. etapas. Sim, é interessante porque as pessoas não têm consciência de como são esses estágios. Eu vou tentar ser sucinto, mas também explicar para o público que está em casa de uma maneira que ele possa compreender. O sono tem 4 estágios. Todos eles são importantes. Não existe um estágio que possa ser mais importante. O indivíduo, quando está muito cansado, ele pode pular o primeiro estágio, que seria o que a gente chama de N1. Então, nós temos o N1, o N2, o N3 e o REM. Todos os estágios são importantes. O indivíduo mais cansado pode entrar direto no N2, no N3, e isso não é favorável para o sono dele. Se nós formos pensar em um instante em que seria de maior revitalização, seria a parte do sono REM. Por quê, Wanderson? Porque as pessoas relaxam o corpo. O corpo tem uma atonia muscular, né, para que o quê? O coração e toda a circulação sanguínea possa ir para as periferias. Sobre essa falta de tônus mesmo que nos relaxa, nos deixa mais revigorado na hora de acordar. E uma coisa que as pessoas não sabem, é nesse instante que a gente sonha. É no sono REM. Ele relaxa e nos permite sonhar. Muito interessante. E uma coisa que é legal a gente falar, né, Bárbara? Porque essa questão das pessoas que pulam, né, essas etapas, como você disse, porque muita gente, é muito comum a gente escutar pessoas falando isso, né? Ah, eu chego em casa no final do dia tão cansado que eu acabo dormindo super bem. Mas, na verdade, o fato da pessoa estar chegando tão cansada, assim, então, em vez de ajudar a dormir, pode estar atrapalhando. Sim. Quer dizer... Esse cansaço, essa fadiga, não quer dizer que você ter um sono intenso, não quer dizer que você está dormindo bem. Isso não é uma garantia, né, de um bom Exatamente. sono. E a gente recebeu a interação da nossa telespectadora assídua, a Tuninha, que é de Varginha, e ela mandou o seguinte: Wanderson, qual a sua opinião sobre dormir após o almoço? Excelente! Se todos nós tivéssemos a oportunidade de fazer a siesta, e 30 minutos é suficiente. Eu ia perguntar exatamente isso, quanto tempo? Porque se passar também do ponto, aí já prejudica. E tem uma dica muito importante. Você pode consumir café antes de fazer a siesta. O café demora 20 minutos para fazer efeito no organismo. Então, quando você acorda, você já acorda com mais disposição. Olha que interessante. Mari, tudo que eu precisava saber. Aí, Bárbara, você acabou de descobrir, desbloquear. Nossa, eu sou apaixonada do café. Saber que dormir depois do almoço, meia hora é bom. E que não preciso tirar o cafezinho, então,
Tá tudo certo, né? Com certeza, eu vou te falar que realmente esse hábito de dormir depois do almoço é um hábito que muita gente tem, que eu nunca consegui adquirir, mas que eu sempre fiquei assim, sentindo essa coisa, tipo assim, nossa, eu percebo que essas pessoas que têm esse hábito realmente acordam revigoradas e conseguem ir pro round 2 do dia com muito mais energia e com muito mais, né, disposição para fazer o resto das coisas. Sem dúvida. Mas, por outro lado, quando tem muita gente aí que consegue dormir, dorme bem à noite e ainda dorme bem depois do almoço, tem gente que nem nenhum dos dois, nem à noite, nem dorme depois do almoço. A gente pode falar aí talvez de uma epidemia mundial de privação do sono, que os países industrializados estão vivendo isso mais. Como é que a gente pode entender assim, essa questão da nossa sociedade com essa dificuldade que muita gente está tendo para dormir? O que acontece? Nós começamos a perceber através de pesquisas que tudo isso começa com o advento da Revolução Industrial e com a consolidação do capitalismo. Começou-se a ter que produzir mais, precisou-se ter mais qualidade. A nossa máquina é uma máquina humana, é um corpo. Ela não é algo que vai produzir infinitamente. É preciso de intervalos, é preciso de descansos. E por isso a gente observou também durante a pandemia as pessoas com mais distúrbios do sono. Por quê, Wanderson? Preocupadas com o trabalho. Que coisa, e realmente assim, é porque a gente não foi programado para essa velocidade que o mundo está, né? Então a gente precisa ali fazer esses ajustes das nossas peças internas para dar conta de acompanhar, né? E a gente recebeu a mensagem da Ivanilde, que é de Matheus Leme. Obrigada, Ivanilde, por ter mandado sua mensagem, sua pergunta. Primeira vez que a gente recebe uma mensagem de Matheus Leme. A gente fica muito feliz que o nosso Manhã Diversa está chegando em vários cantos do Brasil. E a pergunta dela é a seguinte: é normal a pessoa dormir à noite e ainda sentir necessidade de dormir durante o dia por várias vezes? Sim. Aí a gente tem que considerar vários distúrbios do sono. Ela dormiu bem à noite, mas ela pode ter uma apneia obstrutiva do sono. Nem todo mundo que ronca tem a apneia obstrutiva do sono. Ela pode ter bruxismo. Isso vai fragmentar o sono. Então ela vai ter pequenos ou micro despertares e isso interfere diretamente na qualidade do sono dela. Então, dormir 10 horas, dormir muito bem, mas ela teve micro despertares, ela teve uma série de situações que não foi suficiente para que ela tivesse um sono de qualidade. E o sono é necessário que seja contínuo, então ele não pode ter essas interrupções, igual às vezes no meio da noite dá sede ou vontade de ir ao banheiro. Isso é normal ou mostra também que o sono não está tão profundo quanto deveria? Bárbara, excelente a sua pergunta. Por quê? É importante evitar a ingestão de água à noite, justamente para que a gente não vá ao banheiro, para não fragmentar esse sono, para não acordar, porque existem os estágios. Então, se a gente corta aquele ciclo que eu comentei logo há pouco, o que acontece? Você começa de novo e tem um ciclo que vai sendo seguido. Interessante a gente sempre reforçar, né, que quantidade não é sinônimo de qualidade, porque o sono é a mesma coisa. Então não é porque você dormiu ali 10 horas à noite, mas acordou 3 vezes para ir ao banheiro, ou por causa de algum barulho, ou por causa de algum incômodo, seu sono já foi atrapalhado por causa disso. Então quantidade não é sinônimo de qualidade, então tem que cuidar das duas coisas, tanto do tempo quanto da qualidade do sono. E uma pergunta interessante que chegou pra gente aqui, que é da Jaqueline aqui de Juiz de Fora, e é com relação ao sonho. E o sonho realmente é um assunto muito interessante quando a gente fala de sono. E ela quer saber se é normal não lembrar do sonho com frequência. Muita gente tem essa dúvida se lembrar ou não lembrar do sonho tem alguma relação com a qualidade do sono também, né? Então, são poucas as pessoas que lembram dos sonhos, né? Todos nós sonhamos todos os dias, mas é preciso entender qual é a real situação da pessoa com o dia que ela viveu, com o instante que ela está passando e com o momento atual da vida dela. Sonhamos todos os dias, mas de fato, essa coisa de uma vida acelerada, você pula da cama, como é que você vai lembrar do seu sonho? Não tem como lembrar. Você tem que acordar, ficar ali um pouco, e aí você pode lembrar do seu sonho. Já acorda naquele estado de alerta, né? Exatamente. Eu, às vezes, tenho isso de, depois de um tempo, algo me faz lembrar que eu sonhei, né? Mas, assim, como se fosse realmente alguma coisa que me remeteu a algo que apareceu no sonho. Eu já sou essa pessoa que tem sonhos vívidos e que eu lembro do sonho. Quando eu não lembro do sonho, tá estranho. Eu tenho sonhos vívidos, muitas vezes com histórias, começo, meio, histórias quase que prontas, né? Exato. E na infância, inclusive, minhas amigas implicavam um pouco comigo, porque eu chegava na escola contando para elas os meus sonhos. Eram sonhos longos. E elas ficavam, Mariana, a gente já perdeu o fio da meada há muito tempo. Eu não sei o que você tá falando mais.
Mas sempre foi isso. E aí eu sempre tive essa curiosidade com relação, né? Porque tem pessoas que não lembram do sonho, dizem que não sonham, mas como você disse, todo mundo sonha. Tem quem lembra depois de um tempo, tem quem... Mas isso não tem relação necessariamente com a qualidade do sono da pessoa. É só uma coisa que varia de pessoa para pessoa. E voltando num outro ponto que a gente conversou em relação aos países industrializados, né? E a Revolução Industrial de uma forma geral, né? De que forma essa questão, como você disse, né, está afetando diretamente no sono, mas de que forma isso está vinculado também ao uso de medicamentos, que está cada vez mais frequente para que as pessoas, entre aspas, solucionem esse problema do sono, mas que na verdade não está solucionando tanto assim, né? Bárbara, não é sobre não usar medicação, é sobre usar de uma maneira correta. Então, assim, eu não sou contra, sabe, que as pessoas possam usar medicações, mas é preciso procurar um profissional qualificado para que ele possa saber a quantidade, para que ele possa prescrever um indutor do sono, alguma coisa que te auxilie na manutenção do sono. Mas o mais importante, diante disso que você está me perguntando, é primeiro tentar através da higiene do sono. Não conseguiu, vamos partir para a parte medicamentosa. E com acompanhamento. E com acompanhamento, claro. A gente recebeu aqui a mensagem da nossa telespectadora Rafaela, de Juiz de Fora, e ela mandou o seguinte: e no caso da privação do sono na maternidade, existe algo que possa ser feito para amenizar? Estou já 1 ano e 8 meses sem dormir mais do que 4 horas seguidas. Rafaela é a nossa telespectadora. Ela tem um distúrbio de sono crônico aí. Então, assim, na verdade, precisaria passar por profissionais para poder entender o que está acontecendo. Não pode ser mais só um distúrbio leve. Então, mas falando do período da gestação, é uma série de mudanças que ocorrem no corpo da mulher, né? É uma série de mudanças hormonais durante a gestação, sobre um corpo que está ali vivo dentro de você, que tem vida, que, portanto, mexe, que atrapalha o seu sono. Você precisa encontrar uma posição. Então, quer dizer, são uma série de coisas que vão acontecendo. E tem uma outra coisa quando a gente fala de hormônio também, né? Que é quando o bebê nasce. A mulher tem naturalmente uma produção excessiva de um outro hormônio para que ela possa começar a amamentar. Então é bastante denso, a gente teria que ter mais tempo para poder explicar isso para ela. Mas assim, sugiro que procure ajuda ou auxílio o mais breve possível. 4 horas de sono é uma coisa que preocupa. Ou seja, além das questões que a gente vê, né, muito relato da maternidade, a questão da criança que acorda à noite, que chora, interrompe o sono dos pais, ainda tem questões hormonais que vão influenciar ainda mais nisso tudo. E aí talvez depois, né, nesse começo, né, muitas pessoas talvez acham, né, normal o sono interrompido, porque a criança acorda à noite, não tem muito o que fazer. E aí, na hora que a criança começa a dormir a noite toda, que os pais conseguem voltar a dormir, isso também não conseguem, porque desenvolve muitas vezes um distúrbio aí por trás disso tudo. Mari, assim, você falou uma coisa que é importante, são os pais. Então, o pai também precisa estar presente. Nós dedicamos muita força para a mulher e o filho é dos dois. Então, assim, o homem também precisa acordar para poder auxiliar sua esposa. E uma relação que às vezes é pouco associada é a questão do sono e do peso, né? E essa é a dúvida da Luzia Antônia, de Vespasiano. Ela quer saber se é verdade que dormir após almoço engorda. Não. E o que pode engordar? Consome, talvez, né? A questão do sono? Assim, o que acontece? O sono, ele restabelece toda a sua estrutura hormonal, mas também questões emocionais. Então, se o seu sono não for de qualidade, e aí sim pode causar mais ansiedade. Se você está ansioso, você pode comer mais, você está comendo por ansiedade, e não necessariamente mediante ao que ela coloca. E a gente tem aí vários telespectadores acompanhando, né, Mari, através do YouTube. Tem o Felipe Wecked, tem também a Patrícia, que está ligada no programa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, então aproveita a oportunidade que a gente está aqui com o Wanderson para você esclarecer suas dúvidas sobre sono e, quem sabe, já começar nesse processo de desenvolver uma qualidade para o sono e para a rotina, né? Com certeza. E a gente falou de no finalzinho do bloco anterior, uma expressão, um termo muito importante aí nessa história toda, que é a higiene do sono, né? Eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, porque essa higiene do sono entra muito nessas coisas que a gente falou com relação à rotina, com relação
as questões da nossa sociedade, que é muito acelerada. Já acordar alerta. Até mesmo o hábito que, como você disse, de tomar remédios para dormir e às vezes, por estar tomando remédio, a pessoa dispensa a higiene do sono. É importante falar um pouco sobre isso também, né? Sim, bastante importante. Mas antes de falar sobre a higiene do sono, as pessoas precisam entender que o seu sono começa a hora que você desperta. E as pessoas podem, como assim? É porque o seu sono vai falar sobre o dia que você teve. Então é importante lembrar já como você começa o seu dia. A gente pode colocar aqui como sugestões, como dicas, evitar café, evitar telas, quer seja de notebook, quer seja de celulares, tablets. É sobre, aí sim, a partir de um determinado horário, não consumir achocolatado. É sobre evitar banhos quentes, porque o banho quente, o que ele faz? Ele aumenta a sua temperatura e o corpo vai o quê? Resfriando para poder o quê? Se acostumando e ir adormecendo. É sobre você ir abaixando o volume da TV, é sobre você ter um ambiente escuro para que o seu próprio organismo possa produzir o quê? A melatonina. A gente não precisa comprar melatonina. O nosso organismo produz isso. Então, assim, você cuidando e não tendo claridade no seu quarto e desacelerando, você já vai produzir naturalmente essa melatonina que vai te levar ao sono. Muito bom. É sobre fazer também atividade física pela manhã e não à noite. Isso também faz diferença. Faz muita diferença. Realmente Eu sou das que faz atividade física à noite, olha Mari, só. vamos mexer nesse horário aí, então. Ó. E a gente falou da relação do sono e do peso e a relação entre sono e memória. Qual que é a importância desse sono restaurador e de qualidade para a saúde ali mental, de uma forma geral? É porque, assim, o sono, no instante do sono que a gente consolida a memória, né? Parte do que a gente viveu precisa ser dispensado. Então, memórias de curto prazo são dispensadas nesse instante, para que a gente possa consolidar o que é importante. Tem uma coisa que as pessoas não sabem, e eu acho muito importante informar isso para as pessoas, é que o nosso cérebro não é como um computador, e que a gente pode expandir através de um HD. Então, tenham sempre tudo anotado. Por que as pessoas, quando chegam numa certa idade, reclamam da memória? Porque elas não anotaram as coisas. Não, eu vou lembrar. Não tem o estímulo, né? Exatamente. Então, assim, anotem tudo que vocês puderem, para que você não tenha que ficar com isso na memória. Temos plasticidade neural? Temos. Mas nós não temos como expandir o nosso cérebro. E isso de anotar, além disso, vai naquela questão de quando você vai deitar para dormir e fica remoendo as coisas que você precisa fazer no dia seguinte, Repassando a lista. Com medo de esquecer, eu tenho que lembrar de fazer isso. Se você anotou, você não vai ficar com essa preocupação antes de dormir, porque você sabe que está anotado, então você não vai esquecer, então ajuda nesse sentido também. E aí ajuda também a facilitar, a pegar no sono, né? E aí eu queria falar um pouquinho com relação também à questão da insônia, né? A insônia, falando, uma dúvida que eu tenho, a princípio, sobre isso dificuldade para dormir é sinônimo de insônia? Toda dificuldade para dormir é insônia ou são coisas diferentes aí? Não, são coisas diferentes. E se tem um fundo emocional na insônia também? São coisas diferentes, mas tem fundo emocional porque justamente fala do dia que você viveu, de uma situação ou de um ciclo da sua vida que você pode estar encerrando. É de fundo emocional, mas não só. Tem uma coisa que eu tomo muito cuidado na clínica, é porque eu preciso descartar primeiro qualquer questão orgânica. Porque senão a gente fica só com questão emocional e pode estar acontecendo alguma outra coisa no seu organismo que pode estar te levando à insônia. A insônia também é emocional, mas não só. E a dúvida agora é do Marcos Piraquara, de BH. Ele falou que trabalha até altas horas em ambientes de música. E a gente imagina, né, assim, o ritmo realmente interno fica completamente acelerado e ligado, né? E ele fala que quando chega em casa, não consegue dormir de imediato, fica com isso na cabeça ali e às vezes toma algum remédio para relaxar. Quer saber se isso faz mal, se está certo, se ele deveria ter algum cuidado ali um pouco mais especial nessa rotina do sono, já que a rotina dele vai até altas horas da noite, é um ambiente agitado, com música. Como é que faz para ele conseguir virar aquela chavinha, chegar em casa e se desligar? Então, ele vai ter sempre um sono diferente do nosso que não trabalhamos à noite. Sobre tomar medicação, eu acho desnecessário. Blackout. Blackout no quarto, justamente sobre aquilo que a gente falou antes, para ver se consegue produzir melatonina.
Sobre o trabalho dele, eu estou pensando aqui porque, né, é muita informação, é muito som. Então, é chegar, tentar tomar um banho com um pouco mais de cuidado com ele, né? É sobre não tomar café quando chegar, é tomar uma água. E não é ir direto para a cama, é dar uma respirada para depois sim se dirigir para a cama. Não, tem que dar aquela desacelerada aos poucos, não é? Exatamente. De O uma corpo hora... precisa processar essa informação, né? Com Correto. certeza. E Exatamente. aí, a gente está falando sobre sono aqui e ficou muito claro que sono é saúde, né? E mesmo com todas essas dicas que a gente está dando aqui hoje, a dificuldade para dormir persistir, a quem que a gente pode recorrer? Que profissionais a gente pode procurar para ajudar a ter um sono saudável? No caso de a insônia ou os distúrbios do sono permanecerem ou persistirem, é necessário que se procure um médico psiquiatra e um psicólogo que tenha especificidade em distúrbios do sono. Obrigada, viu, Wanderson, pelos esclarecimentos. Wanderson Rocha nos lembrando do quanto é importante a gente ficar atento a essa coisa que é o sono, né? Isso aí. Muito Obrigada, Eu que viu? agradeço o convite de vocês, meninas. Vamos todo mundo dormir melhor agora. Vamos.